preciosa! Hoje nós estamos aqui com o nosso 19º episódio do nosso podcast. E como todos os episódios são especiais, hoje não será diferente. Nós estamos hoje aqui com um casal abençoado, um casal de missionários, o pastor Aruna, a sua esposa, a missionária Irene. E iremos saber um pouquinho dessa história tão linda, esse chamado que eles têm para a obra do Senhor Jesus. Então, vamos começar falando, né, Cris? Vamos embora. Porque falar das coisas do Senhor, daquilo que Deus faz na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Principalmente agora, né? Gente, um casal estrangeiro, gente, estamos importantes. É verdade. Missionária Irene, vamos começar. Eu queria saber um pouquinho da tua história, se a irmã nasceu no lar evangélico. Eu sei que a senhora não é daqui do Rio de Janeiro. Me conta um pouquinho a tua história. É um prazer estar aqui nessa tarde, para nós estarmos aqui compartilhando, né, um pouco das nossas experiências com Deus, que podemos dizer assim, lembranças do passado que o tempo guardou e que a gente agora vai estar aqui revelando para vocês, né? Aleluia. Mas, primeiramente, eu gostaria de estar lendo aqui em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, eu sou Irene Egon Gomes de Oliveira, sou de origem do Ceará. Conheci Jesus com os meus 12 anos, através de uma cruzada evangelística. Os meus pais moram no interior do Ceará. E nessa época eu fui morar com os meus tios em Fortaleza, eles não eram crentes, meu pai também não era convertido, e na casa dos meus tios em Fortaleza, a minha tia era muito católica, meu tio gostava muito de beber, então eles não tinham nenhuma afinidade com o evangelho. Mas através de uma cruzada evangelística eu recebi o convite, né, no período da tarde, eu com os meus 12 anos, e eu fiquei interessada de ir. Aí eu fui com algumas amigas do bairro, e ali eu aceitei a Jesus nessa cruzada evangelística. E foi assim uma experiência muito boa, porque foi a partir dali que eu comecei a ter as minhas intimidades com Deus. E eu recebi o chamado missionário. Só que eu não conhecia o termo missionário, né? Isso para mim era desconhecido, esse termo. Mas o interessante é que desenvolveu em mim um desejo muito grande de falar de Jesus, né? De falar para as pessoas o quanto Jesus era importante. E a senhora só tinha apenas 12 anos de idade. 12 anos de idade. Deus, então, naquela linda. experiência, eu recebi o chamado missionário sem saber que era missionário, por eu não conhecer. E ali eu me entrosei na igreja, o pastor me deu muito apoio, viu a minha dedicação, e a minha tia era muito católica, e final de semana eu ia, sábado e domingo era igreja, de manhã era consagração, à tarde era visita, à noite era culto em algum lugar, e eu me levantava muito cedo e fazia as coisas tudo direitinho para minha tia não brigar comigo, sozinha, né? Aí a minha tia dizia assim: Irene, você não quer ir dormir na igreja não, morar na igreja? Que a gente sempre escuta. Mas o meu prazer era estar na casa do Papai do Céu, como até hoje, né? Eu tenho esse prazer, onde eu vou, onde eu estou, eu procuro sentir cheiro de igreja, porque a casa do Papai do Céu é uma referência para mim. E assim foi desenvolvendo esse chamado. E quando foi um dia, os anos foram passando, e lá em Fortaleza começaram a fazer um trabalho de cruzado nos interiores do Ceará. E eu passei a participar e a falar de Jesus. Tinha uma equipe que fazia evangelismo nos presídios, eu entrei nessa equipe, a gente ia para os presídios mais perigosos de Fortaleza, e ali me dava a oportunidade para eu pregar para aqueles presos, e eu pregava e via aqueles presos aceitando a Jesus. E a senhora tinha quantos anos já nessa época? Aí nessa época a gente começou a ir para os presos, já tinha meus 16 anos, né? 16, 17, como eu ia com os pastores, né, com a equipe, aí tinha autorização. Mas que coisa linda. Mas como eles viam aquele desejo, aquele fogo em mim, né, de pregar a palavra, então eles foram me dando oportunidade, ou seja, eles foram me facilitando eu desenvolver esse chamado, né? Então eu ia para todos esses lugares, mas era como se eu sentisse saudade de um povo que eu não conhecia.
porque eu não sabia o que era chamado missionário. Mas era algo muito grande, assim, um amor muito grande sentido no meu coração. Então, quanto mais eu me esforçava para falar de Jesus, mais desejo eu tinha. E esse é o chamado, né? Porque o chamado missionário, ele não começa no campo, ele começa em Jerusalém. Se alguém dizer assim, eu tenho um chamado missionário, mas eu só vou pregar no campo, esse não tem chamado. Porque o campo é uma continuidade daquilo que você já recebeu, Nossa. né? Deus E é o seu forte, chamado, né? e o seu chamado Nossa. missionário é treinado na sua igreja, Olha, né? É treinado na sua igreja, na obediência com o seu pastor, no seu envolvimento com as atividades, com o evangelismo, com a oração, com o discipulado, com o ensino. É assim que se caracteriza um chamado missionário, porque o chamado missionário não é mágico, ele é construído, ele é amadurecido. E a sua liderança vai confirmando, né, através desse chamado. Aí, quando foi um dia, eu fui para o culto de ensino no Tempo Central, que era às sextas-feiras. Onde eu sabia que tinha estudo bíblico, ensinamento bíblico, eu ia. Né, porque eu gostava muito de escutar a palavra, estudar a palavra, aprender a palavra. Eu tinha uma sede muito grande na palavra. Aí eu fui para o ensino, numa sexta-feira à noite. Eu me lembro que eu me sentei na galeria e fiquei ouvindo os pastores, né? Eu gostava de ficar perto dos pastores para ouvir o que eles estavam falando. Aí, nesse dia, tinha uma missionária. Tinha uma jovem que ela estava fora do estado, estava em São Paulo, estudando para ser missionária. Aí apresentaram ela e eu me despertei. Comecei a ouvir essa jovem falar. Aí essa jovem começou a contar suas experiências, que ela estava no seminário, que nessa época era Pindamonhangaba, que era o instituto mais conhecido da época, no interior de São Paulo, onde saíram muitos pregadores de lá, né? Pindamonhangaba. E ela começou a contar suas experiências, eu disse, é isso aí que eu sou. Nossa. Eu sou missionária, é isso que eu sou. Aí, quando terminou o culto, a primeira coisa que eu fui, não soltei mais essa jovem, que era a Ayla, a primeira missionária enviada lá de Fortaleza, né? E ela foi me dando as informações, mas eu descobri que era muito caro para ir para lá. Eu tinha que sair do Ceará, né, na época, e ficar interna, porque era interno, né, o seminário. Aí eu disse, não, é muito caro. E eu não era filho de família evangélica, Não tinha condições. não tinha parente, pastor em liderança nenhuma. Eu só tinha minha intimidade com Deus, né? Oh, que eu glória. desenvolvi isso, a minha intimidade com Deus. Ele era o meu melhor amigo. Por quê? Porque eu morava com os meus tios e ele não era evangélico. A minha tia era católica. Brigava comigo porque eu ia à igreja. Então era ele que era o meu melhor amigo. E eu desenvolvi isso, né? Então tudo eu contava para ele. Aí aquele fogo no meu coração, eu disse assim, mas é impossível. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não fui contar para o pastor porque eu não me sentia digna, né? Era muito cara. Mas eu fui, né, contar para Deus, falar para Deus e tal. Aí a minha caminhada continuou. Aí quando foi um dia eu estava na casa do meu pastor, né, tinha passado um congresso de jovem, e eu tinha sido uma das pregadoras nesse dia. Aí ali acendeu uma luzinha pro pastor, né? Aí o pastor disse assim, o pastor Francis Santos, que, né, já dorme com o Senhor, ele disse, Irene, Deus tem uma grande obra na sua vida. São os nossos líderes que testemunham de nós, né? Por isso que é importante a obediência, a submissão, porque são eles que vão detectar aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? O nosso líder. Ele disse, Irene, Deus tem um grande chamado na sua vida. Eu disse, pastor, sim. Irene, você nunca pensou de ir para Pindamonhangaba? Aí eu olhei assim para ele e disse assim, Deus agindo. Aí eu fui disse assim, pastor, é o meu sonho e o meu segredo com Deus. Eu falei assim, é o meu sonho e o meu segredo com Deus. Mas Irene, por que você nunca me falou? Como é que eu ia falar, né? Cara, desse jeito. Como é que eu ia falar? Aí isso era no mês de junho. Aí ele disse, pois então, você termina o ano, no final do ano a igreja vai te enviar. Nossa, eu fiquei numa felicidade. Aí eu fui para casa, não dormi à noite. Não tinha para quem compartilhar, que a minha tia não entendia, né? Os meus tios também. Aí fui estudar. Eu tinha muita dificuldade com matemática, né? Meu pesadelo era matemática. Mas chegando no final do ano, eu consegui, né? Fechar o ano e fiquei quietinha, esperando o pastor me chamar. Aí o pastor Dias, aí o pastor mandou me chamar. Isso quer viver na dependência de Cristo, né? Aí eu esperei o pastor me chamar, porque eu não ia lá dizer, pastor, eu passei de ano, aí o senhor vai me enviar? Não, né? Eu fiquei quietinha. Aí o pastor mandou me chamar e disse, Irene, você está disposta a ir para Pindamonhangaba? Eu disse, estou sim, pastor. Oh, glória. Estou disposta. Então a igreja vai mobilizar para lhe enviar. Aí eu disse, tá bom.
Mas eu tinha que ir no interior pedir a permissão à minha mãe, né? A benção da minha mãe. Porque eu sempre andei nesse princípio, né? Sim. Até para casar, depois eu vou contar a história. Não, daqui a pouquinho Calma. o pastor também vai contar. Aí eu fui para o interior, como era férias, aí cheguei lá, minha mãe naquela simplicidade, meu pai tinha falecido, quando eu fui para Fortaleza, com 6 meses, meu pai faleceu, aí a minha mãe ficou com 12 filhos para cuidar, mas Deus já tinha me retirado para Fortaleza, né, para trilhar um outro caminho para mim, no caso tinha 11 lá com a mamãe. Aí eu fui passar as férias com a mamãe, aí vi ela lá no fogão, preparando comida, aquela multidão de filhos, né? E eu tinha a intenção de trabalhar e ajudar a mamãe. Esse era o meu objetivo, de trabalhar e ajudar a mamãe. Inclusive, o primeiro fogão que ela teve foi eu que dei para ela, no meu primeiro salário. Aí eu olhando para ela, eu já tinha dado esse fogãozinho para ela, né? Aí eu peguei e disse assim: ah, senhora, será que eu vou ter coragem de deixar a mamãe? Aí fui orar, né? Fui na minha conversa com o Papai do Céu. Aí ele me disse assim: vai, porque dela cuido eu. Aleluia. Falou assim, bem claro, assim, vai, porque dela cuido eu. Eu disse: ah, então tá certo. Então eu vou falar para ela que eu vou. Que eu não tinha falado, não tinha tido coragem de falar ainda. Aí a partir dali eu peguei e falei para ela, né, que estava tendo essa proposta de eu estar indo para São Paulo, me preparar para ser missionária. Eu já falei, me preparar para ser missionária. Aí ela achou assim muito difícil, né, porque para a mãe é isso mesmo, mas eu disse: não, mãe, não se preocupe que eu não vou sozinha, não. Eu não vou sozinha. E quem vai contigo? Aí eu disse assim: ah, mamãe, 3 pessoas vão me acompanhar, então não se preocupe que eu não vou sozinha. Aí retornei para Fortaleza. E quando eu retornei para Fortaleza, a igreja, né, mobilizou, eu tinha que levar tudo aquilo que eu precisava. Eu sei que nessa história dava 3 malas. Eu tinha que viajar com 3 malas, sozinha saindo do Ceará para Pindamonhangaba sem conhecer nada, só com a fé, né, com a fé. Aí tinha a mala maior, a média e a menor. Eu disse: mas Senhor, é o seguinte, eu não vou poder carregar essas malas, mas quem vai viajar comigo é o Senhor. Então eu vou fazer assim, essa grande é do Pai, né, e essa menor é do Filho, e essa outra é do Espírito Santo. Pronto. Essas são as 3 pessoas que ela ia Eram as viajar. 3 pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Aí chegou o dia de eu viajar, de me mandarem para São Paulo. Eu só tinha a seguinte informação: eu tinha que chegar em Pindamonhangaba às 5 horas da tarde, porque era o único ônibus, eu ia chegar no domingo, e esse era o único ônibus que ia direto para Pindamonhangaba. Se eu perdesse esse ônibus, eu estava, né, com dificuldade. Aí fomos viajar, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 2 noites, né? 3 dias e 2 noites, mais ou menos assim. Só que quando nós chegamos em Pindamonhangaba, quando eu cheguei em São José dos Campos, eu cheguei atrasada. O ônibus já tinha ido embora. Agora estava eu com as minhas 3 malas, sem saber para onde ia, e ligando para o seminário, era no domingo, ninguém atendia na secretaria, e o motorista tinha brigado comigo, né, que eu tinha viajado sozinho e agora eu não tinha o ônibus. Aí eu fui para o telefone, aquele orelhão, né? Sim. Aí ali ligava, não me atendia. Eu comecei a contar para Deus a história de Abraão, que eu estava me sentindo igual a Abraão. E agora, o que é que eu ia fazer? Aí o Senhor disse assim: olha ao teu redor. Aí eu olhei. Quando eu olhei, uma senhora ia passando perto de mim. Aí o Senhor disse assim: fala com ela. Aí eu fui lá, né? Oh, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Ela se virou, olhou para mim. Aí eu contei a minha história. Aí ela foi dizer assim: ah, eu sou a esposa do pastor daqui, mas eu não estou aqui, eu estou de viagem. Eu estou indo para Pindamonhangaba. Eu acabei de perder o ônibus. Aí quando ela disse isso, eu disse assim: então você é o meu anjo que Deus está enviando para mim, né, para me levar até Pindamonhangaba. Aí nisso agora nós tínhamos que pegar 3 ônibus e descer nos terminais, né, para ir pegando o seguinte ônibus, eu com essas 3 malas, né. Aí a irmã, ela pegou uma garrafinha que eu tinha levado para beber água, ela se responsabilizou por essa garrafinha e me deixou com as 3 malas. Nossa! Aí eu fui puxar, aí eu fui ali tentando... A irmã foi gentil. Mas tudo isso era o trabalhar de Deus, né? Aí eu fui tentando carregar aquelas 3 malas, eu disse assim: ah, Senhor, quando eu saí de casa, eu entreguei essas 3 malas para ti porque eu não posso carregá-las. Aí fui me aproximando do ônibus. Aí quando eu fui me aproximando do ônibus, aí veio um rapaz, um jovem senhor, e disse: não, pode deixar. Aí pegou as 3 malas e colocou dentro do ônibus, e todas as vezes que a gente tinha que trocar de ônibus, ele ia lá e pegava essas 3 malas e colocava dentro do ônibus. Na hora de descer, da mesma forma. Enfim, que eu tinha a companhia da esposa do pastor, e esse jovem senhor, que era do Maranhão,
se responsabilizava pelas minhas malas. Eu sei que os dois iam ficar numa cidade depois de Pindamonhangaba. Nossa. Quando nós chegamos 10 horas da noite em Pindamonhangaba, em frente ao seminário, esse jovem senhor desceu, colocou as minhas 3 malas no chão, entrou no ônibus e foi embora. E ali eu fiquei. Nossa. 10 horas depois, eu tinha saído, que na sexta-feira eu cheguei no domingo, né? Aí quando foi na segunda-feira eu fui escrever para minha mãe, que nessa época era carta, isso foi em que? Em 89. Era carta. Aí quando a carta chegou até a mamãe, eu disse, mamãe, olha, a viagem foi maravilhosa, as 3 pessoas que me acompanharam cuidaram muito bem de mim, e essas 3 pessoas foram pai, filho e Ai, que Espírito ela Santo. descobriu, Jesus. Ela disse, olha, mas que uma coisa dessa. Então, assim se iniciou, né, a minha fé, né, foi fortalecida, a minha experiência, e a minha dependência em Deus foi trabalhada, né, e polida, né, Sim. nessas experiências. Aleluia. Aí a senhora fez os 3 anos de seminário e já foi enviada para o campo missionário. Não, aí eu fiz os 3 anos, no final do ano eu voltava para o Ceará, né, a igreja me enviava, e depois, quando eu terminei os 3 anos que eu voltei para o Ceará, aí eu só fui para o campo 3 anos depois. Aliás, eu fui para o campo missionário 5 anos depois. 5 anos 5 anos depois. depois. A Mas senhora porque- ficou trabalhando na igreja? Eu fiquei trabalhando na igreja, aí eu fui trabalhar no interior de São Paulo, na fundação lá de uma igreja, com um casal, com um pastor, e de lá Deus abriu o caminho e eu fui para a África, isso em 2000, né, que foi a minha primeira. Foi o tempo, então, Missionário. que Deus preparou, né? Eu ia perguntar se tinha que esperar esse tempo mesmo, de 5 anos, ou porque trabalhou ali mesmo. Foi o momento, não, foi o tempo que Deus usou para me preparar preparou, melhor. sim. Aí nessa época, a minha vida foi assim, tudo que eu fazia era pensando em missões. Eu não tinha uma outra motivação assim, até hoje. Tudo que eu hoje. faço, eu penso em missão. O meu casamento foi pensando em missão. Então, assim, a senhora foi para o campo, aí ficou anos lá. E a idade, os anos estavam se passando, né, missionário? Aí desde quando eu saí do IBAD, aí eu tive o tempo de me preparar na época, eu fiz auxiliar de enfermagem, né, que nessa época o auxiliar de enfermagem era muito reconhecido, e trabalhei quase como médica quando eu fui para a África, né, Ai, como que auxiliar de bênção. enfermagem. Hoje é que já desenvolveu, né, já exige uma formação melhor, mas nessa época, quando eu fui para a África com essa formação, foi assim, foi uma experiência também muito, muito boa nessa área, como ajudar a comunidade, sabe? Nossa. Agora, a gente tem que entrar no pastor Aruna, né? Mas, presta Tentar, atenção, né, falar. como que a senhora conheceu esse pastor Sim. Aruna para ele começar a falar? Porque eu sei que tem um mistério aí, não é? Porque é tremendo isso. Uma brasileira. Né? Aí a gente não sabe se o pastor Aruna é brasileiro, se não é, eu já sei. Mas vamos dar um suspense disso aí. Agora, Fala, missionária Irene. eu Como a Começa senhora falando, conheceu? começa Aí falando, depois ele fala. porque com quantos anos a senhora conheceu ele? Aí é segredo, né? Não pode falar a idade não, né, pastor? Culturalmente não. Não, foi assim, a minha vida toda foi dedicada a missões. Uhum. Eu até dizia que eu não queria casar porque eu queria ser missionária. Né? Eu queria ser missionário. Eu lembro que eu morava com meu tio se preocupava, né? Mas Irene, você não vai casar? Não, meu tio, eu quero ser missionária, né? Eu quero ser missionária. Eu me lembro até que a primeira vez quando eu falei para minha tia que eu queria ser missionária, como eu tinha vindo do interior, não tinha muita experiência, é a primeira vez que eu saí com ela com 3 crianças pequenas, aí ela disse assim, Irene, dá sinal para o ônibus parar. E eu peguei e fiz assim, né? O ônibus foi embora. Aí quando eu dizia assim, tia, eu vou ser missionária. Ah, tia, eu vou ser missionária. Ela disse assim, mas como você vai ser missionária? Você nem sequer sabe dar sinal para o ônibus parar, né? Tadinha. Ônibus. Então são as coisas simples que Deus confunde, né, irmãs? Deus chama aqueles que não são e passam a ser, né? É porque Deus, ele chama os improváveis, Os né? improváveis, né? Porque assim, até a senhora estava conversando comigo, tem pessoas que são muito, como dizer, cultas,
né? Muito, tem uma educação, formação, mas o chamado missionário é muito mais além do que isso tudo, né? O chamado, eu defino o chamado missionário como algo muito divino, né? Algo muito divino e específico. Esse chamado não depende da capacidade, Aleluia. mas depende da escolha de Deus, Oh, né? glória. E Deus, ele não chama porque você é capacitado, ele chama para capacitar. Aleluia. Eu sempre falo que se eu tivesse que escolher alguém para ser missionário, eu não me escolheria, porque eu não me sentiria capacitada, né? Eu mesmo Você escolheria tinha um uma amor. outra pessoa, mas Deus me escolheu e me capacitou. Quando foi para mim sair para o campo a primeira vez, que eu fui conversar com a esposa do diretor de missões, nessa época, eu disse assim, olha, mas eu não me sinto capacitada, eu não tenho uma grande formação, eu não sei fazer muitas coisas. Ele disse assim, minha filha, o chamado é para amar. O chamado missionário é amar. Aí eu passei a definir o chamado missionário, sabe o quê? Amor e humildade, né? Amor e Tem que andar humildade. junto, Porque eu esses posso dois. ter todos os requisitos de capacidade, mas se eu não tiver essa afinidade de amor e humildade, a gente não fica no campo missionário. Verdade. Porque aqui essa passagem que eu li é isso, Jesus fez isso. Foi. Ele amou e se humilhou, esvaziou-se de si mesmo. E eu estava até conversando com as irmãs, né, que a gente descobre na realidade o verdadeiro chamado missionário é no campo. Porque é no campo que você vai colocar o pé no chão, né, e vai se desvaziar de si mesmo, e vai sentir a capacidade de amar e de suportar, e de aceitar as pessoas que são diferentes de você, e você amar como elas são. Nós tivemos assim experiência de pessoas dizer assim, nossa, vocês nos amam mais que a nós mesmos, amamos aos outros. Eu me lembro que a primeira vez quando eu estive no campo, isso em 2000, que quando eu falei que eu exerci nessa área de saúde, na comunidade, aí tinha uma jovem que ela estava quase perdendo o pé, que lá eles têm um problema de ferimento, né, que se não cuidar, infecciona e dá mau cheiro, eles têm, né, não querem eles mesmo estar próximo deles. E eu comecei a cuidar dessa jovem e eu não conseguia sentir o mau cheiro que eles sentiam, né? Eles não conseguiam, porque Deus capacita. Por onde eu passava com essa menina, as pessoas faziam assim, mas eu não sentia. Eu chegava na farmácia, né, com ela para comprar um medicamento, eles fugiam, diziam não, porque eles sentiam, porque estava apodrecida, né, a perna dessa jovem. Aí até que eu levei ela no médico, cheguei lá, me sentei no consultório ao lado dessa jovem, mas ninguém conseguia sentar perto dela porque sentia, né, o mau cheiro, e eu não sentia. Então são nessas pequenas coisas que a gente vê a capacitação de Deus, né? Por que que nós somos capazes de amar, né, e de estar com as pessoas e se esvaziar de si mesmo, do orgulho, da altivez, né, da indiferença, e se aproximar das pessoas com o gesto do amor, da misericórdia, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Aleluia. Vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Aleluia. Então, é isso que vai te capacitar na realidade, no campo missionário, para você saber aceitar os desafios e ver que tudo é muito maravilhoso. Nossa. E é tão tremendo, né? Uma jovem renunciar, né? A si mesmo, por amor a Jesus, por amor a vidas. E eu sei que os anos foram se passando, agora a gente vai entrar. Os anos foram se passando, décadas foram se passando. E a senhora falou para mim que a senhora tinha um sonho, que era ter uma família. Isso, A senhora falou isso pro Senhor? Eu não abri mão do meu chamado para um casamento comum. Eu queria casar com um missionário, né? Que tivesse o mesmo que chamado. tivesse o mesmo chamado. Só que passou o tempo e eu passei a viajar muito, né, de país em país, cidade em cidade. Eu não criava raízes, né, em canto nenhum. Aí quando eu estive na África, ali no oeste africano, no norte, e achei muito difícil sozinho como missionária. Porque você tem que impor respeito, tem que ensinar as pessoas a te respeitar, porque de uma certa forma, eles têm uma imagem muito negativa do Brasil, que é de prostituta, de prostituição, por causa das imagens, das fotos, do carnaval. Quando a gente chega do outro lado, eles pensam que a gente está lá porque quer arrumar marido ou quer ter aventuras. Essa é a imagem que eles têm da mulher. Essa imagem. Então, eu estive em alguns países que a gente não poderia sair sozinha, tinha que sair acompanhado com algum jovem por saber que a gente era brasileira. Né? Existe essa dificuldade também que a gente enfrenta no campo missionário. Aí foi quando eu disse,
Então, quando eu voltar para o Brasil, eu quero voltar casada, vir para o campo missionário casada, que assim eu vou me sentir mais protegida, né? E foi quando eu voltei para o Brasil, isso foi em 2006, né? Voltei para o Brasil e quando chegou o tempo de eu retornar novamente para o campo, eu estava solteira. Aí os anos estavam passando, né, irmãs? Aí eu estava solteira, eu disse, tá bom, Senhor, se o Senhor quer que eu volte para o campo missionário solteiro novamente, eu volto. Então eu vou dar o restante da minha mocidade para ti no campo missionário, Amém. que essa era a minha alegria, né? Era a minha motivação, né? O campo missionário. O campo missionário me faz muito bem, me faz me sentir muito feliz no campo missionário. Eu disse, tá bom, Senhor. Então eu estava retornando para um país que eu já conhecia, que eu sabia que não tinha missionários brasileiros, era mais, porque existe no campo missionário, existe mais missionários do que missionário. Missionárias, Mulheres. mulheres. As mulheres são mais disponíveis para ser missionária e elas fazem trabalhos incríveis no campo missionário, né, as mulheres. Aí eu disse, tá bom, então eu vou me juntar com as missionárias que já estão lá. Aí quando foi no culto, quando foi retornar, né, a segunda vez, aí eu entrei num propósito com o Senhor, porque a princípio eu queria ter ido para Burkina, retornar para Burkina, mas Deus me apontou Níger. Quando Deus me apontou Níger, eu disse assim, então tá bom, eu entrei num propósito de 7 dias de oração, para saber se era esse mesmo propósito de Deus. Aí o Senhor disse que Ele ia me dar muita alegria, né, que eu ia sentir muita alegria. Aí eu pensei assim, bom, o Senhor deve estar falando assim, que o ministério vai ser mais impactante, muitas pessoas aceitaram Jesus, pessoas curadas, então deve ser isso. Aí teve o culto de despedida, aí no final do culto, uma irmã disse assim, olha, eu vi uma aliança no seu dedo, você vai casar. Aí eu disse, não, eu acho que Deus está reatando a aliança missionária dele comigo, né, eu falei para essa irmã, isso não é casamento, é casamento. Aí eu fui para para o Níger. Chegamos lá no mês de abril e é um tempo muito quente, sabe? Parece assim que você está entrando muito quente, numa estufa. Aí cheguei lá e disse assim, Senhor, aqui estou eu, novamente no campo missionário. O Senhor sabe o quanto eu gostaria de construir uma família, mas nunca abri mão do meu chamado. Aí me lembrei que Deus tinha me falado há muito tempo atrás que o que Ele tinha para mim não dependia de espaço geográfico. Aí eu disse assim, Senhor, o Senhor me falou que o que o Senhor tinha para mim não dependia de espaço geográfico. E aqui estou eu no Níger. Aí eu até disse assim, me perdoe se o Senhor colocou alguém na minha frente e eu não percebi. Mas eu ainda creio que se o Senhor tem um esposo para mim, o Senhor pode gerar esse esposo e trazer ao meu encontro. Falei assim para Deus, eu creio que o Senhor pode gerar esse esposo e trazer ao meu encontro, porque o Senhor sabe o quanto eu gostaria de construir uma família e ter pelo menos uma filha, né? Falei isso para Deus. Aí tá, fiz essa oração e fui, né, me envolvendo com a obra. Aí lá nós morávamos na base missionária e de repente apareceu alguém lá para fazer uns trabalhos, né? Fazer uns ar-condicionado, construir uns armários. E quem era? Quem era? Quem era? Era Aruna, né? O missionário Aruna. Aí o missionário Aruna chegou por lá, ele olhou para mim, achou que eu era casado, porque já não era mais tão jovem, né? Eu olhei para ele, achei também que ele poderia ser casado, que também não era tão jovem, mas a convivência, né, a gente foi se descobrindo através de outros brasileiros, que ele era amigo de um casal de brasileiros, né? Que esse casal, ela era brasileira e o esposo dela era de Burkina Faso, só que a gente estava no Níger. E ele tem nacionalidade camaronesa, né? Nacionalidade camaronesa. Aí foi quando a gente começou a se conhecer, né? Ele começou a se aproximar de mim. Aí eu percebi que alguma coisa estava acontecendo. Aí eu fui perguntar para o Senhor, né? Para não dar continuidade de uma forma errada. Aí eu fui perguntar para o Senhor Jesus. Aí ele foi e disse assim, eu te trouxe a esse lugar para restaurar os teus sonhos. Aí eu disse, Senhor, então é tempo de casar, né? Aí eu passei a ter a minha experiência com relação a ele passou a ter a experiência dele, buscar a experiência, confirmação da parte do Senhor, né? Com relação a mim e eu a ele. Eu sei que, resumindo a história, com 3 meses, eu estava com o futuro esposo, que era o mais difícil, né? Olha, você aí que está orando ao Senhor, Deus vai providenciar para você também um homem de Deus. Deus gera, né? Deus gera. E
quando a gente estava se conhecendo, o que eu buscava dele era o quê? Primeiramente, uma pessoa temente a Deus. Aleluia. Né? Que tivesse o chamado, a mesma visão. Honesto, você é temente a Deus, você é uma pessoa honesta, né? Me deram boas informações sobre ele, isso porque ele era um estrangeiro, eu era estrangeiro, eu tinha que buscar essas informações, assim como ele buscava informação a meu respeito, né? Eu buscava informação dele. Aí os 4 pilares que eu descobri, era uma pessoa temente a Deus, né? Tinha chamado missionário, estava lá no NI já há quase 10 anos, tinha deixado tudo também, estava lá como missionário quase 10 anos. E a outra coisa também que me era muito importante, eu percebi que ele era muito trabalhador. Amém. Né? Eu pensei assim, bom, eu sei que com ele, onde eu estiver, eu não vou passar fome. É verdade. Que era trabalhador, honesto, temente a Deus, chamado missionário, Aleluia. Trabalhador, solteiro, né? Não tinha nenhum impedimento, eu disse, esse é o caminho que Deus está me apontando. Nosso Deus é lindo, Deus né? é lindo. Então, ele gerou alguém muito especial, né? Amém. Então, quando eu olhei para ele, eu vi um diamante. Oh, glória! Né? Um diamante, uma pessoa muito simples ali, muito dedicado. Nessa época ele fazia faculdade teológica, né? Muito dedicado e tinha muito respeito. No seminário mesmo que ele estava, ele tinha todas as chaves. Todas as chaves estavam na mão dele, tudo que precisava. Então, era uma pessoa de confiança, de confiança. né? Então, era uma pessoa de confiança. Então, realmente, eu recebi um grande presente de Deus. Oh, glória! Pastor Aruna, e eu, como ela recebeu um grande presente, o senhor também recebeu um grande presente, né, pastor? Glória a Deus. E, pastor, e o senhor veio de uma família cristã? Conta um pouquinho da tua história, até chegar aí nesse campo missionário. Pode ser resumido, não precisa ser longo. Eu venho de uma família que praticava, o pai dizia que nós, não que ele dizia, na verdade, muçulmano, islâmico, que praticava, que tem uma cultura mágica e religiosa, quer dizer, a gente crê também nos ancestral. E dessa família que eu saí, Jesus me encontrou. Aleluia. Nessa família onde eu estava, um dia, na escola, um amigo me falou de Jesus. E eu olhava para ele, eu ia também na escola corânica, para estudar o Corão. Eu falava para ele de Jesus. Mas só que esse amigo, um dia, eu com muito fome na escola onde a gente estava, sabendo que estava com doença que chamava ele falava de gastrite de duodenal. Gastrite. Ele tinha um papelzinho, receita que o médico mandou para ele mostrar para o professor, as autoridades da escola, para deixar ele comer quando ele quiser, porque senão estava com muito dor no estômago. Mas só que nesse dia, eu com fome, ele deixou de comer e me deu a comida dele. E isso me quebrou. Eu pensei assim, será que eu posso fazer a mesma coisa? Sim. O amor prático, né? Ali, a gente se tornou amigo. Como a gente se tornou amigo, que eu ia na escola corânica e que ele falava de Jesus. Isso eu fui falar com meu pai. Pai, será que o Senhor me deixa? Será que, pai, eu posso ler como eu não sei ainda ler o Corão, posso ler a Bíblia? Não, a primeira pergunta foi qual a diferença entre o Corão e a Bíblia? Meu pai olhou para mim e falou que é a mesma coisa. Eu falei, bom, como eu não sei ler o Corão, será que ele me deixa ler a Bíblia? Ele falou, pode. E nesse tempo, o Gedeão estava distribuindo o Novo Testamento azul. Nas escolas, né? Sim, o Gedeão. E esse amigo me deu um Novo Testamento. Eu saía jogar bola, eu ia em casa fazendo essa leitura. Ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Ler Atos dos Apóstolos. Romano era difícil, eu voltei de novo. Só que nesse período de leitura, eu tive também um sonho. E nesse sonho teve terremoto na minha cidade, onde eu vivia. No sonho, é que todo mundo tinha morrido. Todo mundo morreu. E como todo mundo morreu, eu fui a última pessoa que estava vivo no meio da cidade. E o chão tremeu de novo pela segunda vez e se abriu no meu pé. Eu entrei e se fechou. E como o chão se fechou assim, eu comecei a pensar: agora eu vou encontrar Deus. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando esse pensamento estava na minha mente, eu debaixo do chão está fechado, eu vou encontrar Deus. O que eu vou falar com Deus agora? Eu vi uma pessoa que conseguia passar
dentro da terra e que vem a meu encontro. Ele chegou, e enfiou a mão assim, me abraçou e saiu O homem de comigo. branco, não era isso? Nossa. Eu percebi, quando ele saiu comigo, eu percebi que eu era dois. Jesus. Um que ficou deitado dentro do buraco Nossa. e outro que estava na mão dele. Mas só que essa pessoa não era qualquer, não. Ele estava vestido de roupa branco, Meu cabelo Deus. casteado. A gente fala de cabelo ouro, não, nunca vi cabelo ouro igual aquele ali, brilhante, Jesus. lindo. Repito. Eu perguntei para ele, onde está me levando? Ele riu. Eu perguntei para ele 3 vezes. Ele me mandou sorriso 3 vezes. Ele não falou nada. Agora, começou a subir. Começou a subir, começou a subir, começou a subir. Numa certa altura, eu senti uma voz longe que falava aqui. É como se fosse a onda dessa voz que me empurrava. Eu entendi que se esse homem não estava me segurando, eu não podia chegar. Essa voz que está falando aqui, nessa casa ali, e me jogar por baixo. Essa casa era branca. E nós fomos, porque nós subimos, chegamos nessa altura, quando estava vendo essa casa, a gente foi para a direção dessa casa. Nós chegamos nessa casa, tinha uma entrada, e dentro tinha 3 portas. Uma no meio, e aqui, na direita, um corredor. E tinha um banco, pessoa sentada. Eu fui a penúltima pessoa, porque aquele senhor que me trouxe foi o último. E ali, no final do corredor, ali tinha uma porta com uma sala. E a pessoa que estava sentada estava sendo chamada lá. Então, eu fui a pessoa. Quando me chamaram, eu olhei para quem me trouxe, não estava mais aqui. Mas só como eu levantei, eu fui para onde estava me chamando. Quando eu entrei na sala, a sala era grande, como uma grande mesa. Em cima da mesa, um senhor bem mais lindo atrás, sentado. Bem mais, vou dizer que é como se fosse o sol, assim, bem brilhante. Cabelo bem casteado, grande, roupa branca. Ele olhou para mim e perguntou, qual é o seu nome? Eu falei, Chope Aruna. Ele olhou no livro dele, que estava na frente, aberto. Ele falou, é verdade, é seu nome. Mas só que em cima da mesa dele, aqui na esquerda, tinha 2 fileiras de livro, maior embaixo, e no teto, 2. E na direita tinha um, maior, até no teto. Assim. Quando ele me perguntou meu nome assim, eu não sei dizer como é que aconteceu, porque a mesa que estava dividindo, ele e eu, estava bem grande, eu não podia encostar nele, não. Mesmo se eu pulasse, eu não encostava nele, não, porque a mesa era grande. Mas, depois eu me vi, eu estava sentado na perna dele, ele me segurando. A gente conversamos, e depois, a única palavra que ele falou para mim, volta e não rouba mais. Meu Deus. Eu não era ladrão de caminho grande, eu sabia que é bom na panela da minha mãe, sim. Pedaço de carne. Na panela da minha mãe, na cozinha da minha mãe, sim. Roubava um pedacinho de carne. E quando ele falou assim, vai e não rouba mais, eu acordei. Nesse dia, eu me lembro, eu joguei a bola, eu joguei bem. Eu me deitei muito tarde, 7 da noite. Eu me levantei de manhã, quando ele falou isso, era 7, vamos falar, 7h30, 8 horas. Eu me levantei. Nessa. Nossa. Com muito medo. Vizinho da minha casa era um ancião da igreja, amigo, ele é como um pai para mim. Eu fui na casa dele para contar para ele esse sonho. Ele não estava em casa. Ele tinha uma menina, uma filha que estava lá. Eu contei para ela, ela olhou para mim e falou: "Oh, Aruna, tu teve muita sorte. Porque se esse homem não tinha te falar para voltar, agora tu estava morto." Medo voltou de novo. Eu corri na casa do meu amigo, um amigo, contei para ele. Ele deu a mesma resposta que a menina. Eu falei: agora eu vou morrer. E o que eu vou falar com Deus? O que eu tenho que fazer? Voltei de novo. Quando eu ia na escola corânica, lendo o livro lá, mas eu procurei um amigo que me tem dado o Novo Testamento lá, e falou com ele, Deus falou do sonho com ele. Eu percebi que quando eu falei o sonho para ele,
Ele começou a me visitar mais ou menos 2 vezes por Começou a semana. discipular. Entendeu o Começou a chamado. discipular. 2 semanas. Ah, Começou a me visitar 2 vezes por semana. esse amigo começou a visitar ele. Entendeu o sonho. Mas não me falou nada. Só começou a me visitar 2 vezes por semana. E ler a Eu Bíblia com ele. continuei a ler o meu Novo Testamento. Quando eu estava lendo o Novo Testamento, um dia, eu estava lendo o livro de João 8, capítulo 8. Encontrou a conversa de Jesus com Maria Madalena. Até no ponto que Jesus vai falar para ela, vai e não peca mais. Eu me lembro que era quase 10 milhões, 11 horas desse dia. O senhor tinha quantos anos, pastor? Mais ou menos 21, 20, 20 a 21 anos. sei lá. Um jovem. Quando eu vou ler essa parte, o sono que quase que eu estou contando aqui já passou mais ou menos 1 ano e meio, voltou de novo na minha mente. Deus trabalhando nas convicções, né? O sono voltou na minha mente. Eu sentei assim, com no Novo Testamento, uma Bíblia, a mão que eu estava lendo. O sono voltou tudo. É nisso que eu vou falar. Entendi agora. Onde eu estava, quem falou comigo para não mais roubar. Pecado. Eu entendi agora o que era roubo. É o pecado. Foi nesse dia que eu tomei a decisão para mim mesmo de seguir a Cristo. Aleluia. Não, foi assim mesmo. Lá é a história da minha conversão. Com a sua Oh, conversão. aleluia. Oh, glória. Você Que sabe história disso. linda, né? Como que o Senhor resgata, né? Nossa, pastor. Aí, vocês casaram, vocês têm uma filha. A minha conversa com Jesus era que me desse pelo menos uma filha, né? Aí ele deu uma grande e linda menina, né? E que é uma bênção na nossa vida e que realmente ela hoje é o nosso, como é que diz, o nosso maior presente, né? Em toda essa caminhada de renúncia, de dedicação, de amor a Jesus Cristo. E, pastor, qual foi o maior desafio depois que vocês casaram no campo? Porque eu sei que são muitos desafios que vocês tiveram, né? Não é um, não é dois. Mas qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram depois de casados, né? Juntos? Sim, agora são 2 culturas que estavam Se unindo. Se se unindo com 2 percepções do mundo bem diferentes. Uhum. 2 culturas bem diferentes. A primeira coisa foi choque cultural. É verdade, é o choque Choque. cultural. Verdade. Choque cultural. É um exemplo que minha esposa gosta de contar muitas vezes, foi a farinha. Eu convidei um amigo meu que saiu do Camarão e foi enviado pela, não sei se foi pela igreja ou uma empresa dele. Ele foi lá, eu encontrei ele e convidei ele para vir na minha casa. Nós estávamos recém-casados. Sim, Ele veio de Camarão. sim, porque ele estava em missão. Convidei ele na nossa casa, ele chegou lá. Quando ele chegou na nossa casa, minha esposa fez uma mesa, mas colocou a farinha na mesa. A farinha também. Nós jantamos, mas quando ele foi embora, por que tu colocou a farinha na mesa? É uma Eu, vergonha. porque para nós a farinha é bom, mas para nós, na minha cultura, só come a farinha quando não tem mais nada. Meu Deus. E eu toda contente com a minha farinha na mesa. Era extrema pobreza. Ela, uma nordestina, nordestino gosta de farinha. Então, o nordestino não falta farinha. E a cultura Outra dele, cultura. a farinha É a última instância, como tem é mais nada. miséria, né? Significa Meu Deus, miséria. pastor. Então, esse foi o primeiro choque. Nosso primeiro choque. O primeiro. Gente, Eu, com muito orgulho, convidando um amigo na minha casa. Meu Deus do céu, e Jesus isso pro amado. senhor foi uma vergonha, né? Sim, Era porque maravilhoso. você acha, velho, quando alguém chega em casa sua, desde que eu era criança, se chega em casa, só vê a farinha, É um quer dizer que coitado. não tem mais nada. Meu Tem que ajudar essa pessoa. E ela também não entendia, né? Não sabia. Não, ainda. pra mim era um orgulho ter a farinha na mesa. Meu Né? Deus, pastor. Então, E como é que ficou depois? Aqui fala, teve maior DR depois. Mó briga. A gente teve que se acertar, né? então, E o amigo do senhor nunca mais voltou, né? Nem falou. não, porque quando eu Tava de convidei ele, viagem. a missão dele durou 3 meses nesse país. Aham. Depois ele voltou e foi embora. A gente nunca mais se viu, porque
A gente não se viu, porque ele foi embora e... Eu não sei o que foi que ele saiu Sim, pensando, né? sim. Não, com certeza ele falou, ué, por que farinha Farinha mesmo? Farinha. Mas só que hoje mudou. Ah, A tá. mesma farinha, porque a farinha hoje em Camarões, com pessoas da diáspora aqui, saudade da comida da criança, que estão nos Estados Unidos, no Que Canadá, na sai, né? Europa, As pessoas já saíram e conhecem outras ele culturas. agora fizeram dessa farinha uma comida luxuosa. Quer dizer, a comida que a gente achava por 10 centavos assim, agora com 4, 5 reais tu não compra mais farinha. Nossa, se tornou ouro. Se tornou ouro. Pegou o café aqui. Se tornou ouro. É isso. Nossa. É, tem uma... Porque agora a farinha só sai e já foi embora. Sai e já foi embora. Agora todo mundo quer farinha. Sei, tudo bom. A farinha agora é valorizada. É valorizado. Sim, parece valorizou. Nós vencemos. Glória. A nordestina Tudo isso nós éramos recém-casados. Um outro choque assim forte que a gente teve foi logo quando eu engravidei, né? Que com 3 meses de casado nós engravidamos. E a nossa cultura é assim, engravidou, todo mundo fica sabendo, é isso? Ah, é? Aqui no Brasil não é assim, né? Aham. Não tem como Engravidou, guardar tem que contar para todo mundo, conta para amigos. Sim. E nessa época nós tínhamos a comunidade brasileira, né, lá no Níger. E quando eu fui fazer ultrassom, aí eu cheguei em casa, eu contei para minhas amigas brasileiras, né, e tal. Ah, aí elas contaram para os seus maridos. Aí eles começaram a ligar para ele, parabéns. E ele ainda não sabia. Ele sabia. Ah, tá. Só que na cultura eles escondem, Ah, né? Eles cultura. guardam. Sim. Aí começaram a telefonar para ele, parabenizando que ele ia ser pai. Aí ele veio bravo comigo, Meu porque era que eu tinha Deus. contado o nosso segredo. Porque é um Entendi. segredo de casar. Na nossa cultura, na verdade, você pode ficar como mulher até 9 meses. Você só fica surpreso quando ele tem criança na mão. É, porque Você na não percebe, não? Tá escondido. na proporção. Aqui você vai mostrando a barriga, Isso, tirando aham. foto, tirando Lá é até roupa, mostra a escondido. barriga, né? E lá não, na proporção que a barriga vai crescendo, você vai enlarguecendo o vestido. Sim, a Para roupa. escondendo a esconder. barriga, Sim, né? ninguém Olha percebe. só. Meu E para Deus. mim convencê-lo que na minha cultura é diferente, né? Que na minha cultura não, Porque se você estava compartilha. lá, né? Era, se Então, compartilha prevalecia com os mais a amigos. cultura lá. Era, e eu estava casado com ele, então, É. né? Era uma coisa que a gente tinha que ter acertado isso antes, né? É. Mas não deu tempo. Meu Deus do céu. Mas assim, mesmo um exemplo, tá com o vestido normal, né? Por tempo vai larguecendo, as pessoas percebem, pô, tá andando com vestido largo, então, ou Sim, não, É o Mas estilo eu de acho que roupas pela lá. cultura as pessoas não falam, não né? falam, não, ficam não com medo, falam. né? que a mulher coloca que quando já te vê, chama de futura mãe. Ah, Sim. Mas só que vamos falar, não sei se na cultura chama de Lego, não vai perceber ela tá grávida, porque a roupa dela faz a roupa dela bem larga, que cobre até na E perna. essas Sim. roupas faz parte até do dia a dia, porque Sim. lá elas não vestem roupas tão justas como a Sim. gente veste já aqui. usam já Aham. roupas Sim. largas. Roupas largas. Sim. Então é Sim. fácil. É muito. A pessoa está com você e quando você percebe, ela ganhou o bebê sem você ter percebido que ela estava grávida, Nossa. né? Por causa do estilo das roupas estilo, que sim. esconde. Então tudo isso são questões culturais, né? Sim. E que a gente teve que ir se reajustando. É, tem que ser né, reajustado. e ser Gente, não é fácil não, né? Que choque. Não, e é um choque um mais choque. forte, né? Porque Pois é. assim, o casamento é uma adaptação, adaptação. né? É. Aí você, é como o pastor falou, são duas culturas completamente Totalmente diferentes. diferente. Aqui os casais brigam porque pasta de dente Deixa tá aberto em cima da deixa pia, aberta, tá amassada no meio do toalha em cima, caminho, molhada em cima da toalha, cama. e lá é muito mais forte. É muito mais forte. Meu Deus, missionária, que dificuldade, né? Porque assim, acaba até um casamento com umas situações dessa, É né? por isso que muitos casamentos transculturais vai no máximo 2 anos. Ah, Acontece Um porque, ou outro né, não se adapta, né? e existe essas dificuldades, né, de adaptar. Por isso que para a gente tomar uma decisão, né, tanto eles como nós, em uma outra cultura, você tem que ter certeza que é a vontade de Deus, Sim. que é o caminho que Deus está apontando, que Ele vai estar ajudando essa dificuldade de compreensão, né, Sim. de se compreender. Aí a gente vai amadurecendo, né, na forma de falar, porque é o francês, é o português, a gente fala uma coisa, entende outra. Então tudo isso é um Nem reajuste tudo que dá vai pra entender. acontecendo. Essa foi outra.
Para nós, a gente fala forte, macho. Foi um outro choque. Querido, Isso foi outro choque. Eu falava, Querido. o que é isso? Porque os africanos, no natural, já tem um jeito agressivo de falar. Né? E elas falam assim muito forte. As mulheres? As mulheres, As porque mulheres. elas estão conversando, você pensa que elas estão brigando, mas pouco você começa a ver que elas estão rindo. E elas têm o hábito de falar assim, né? Apontando o dedo. Eita, Aí eu dizia assim, amor, quando chegar no Brasil, não vai conversar apontando o dedo, a gente vai achar que tá brincando. você vai apanhar. Aí no início, né, quando ele ia falar alguma coisa pra mim, que ele falava assim com essa voz, aí eu olhava assim pra ele e começava a chorar, né? Aí ele dizia assim, o que você tá chorando? Aí Não sei depois, não, eu tô, né, aí depois eu fui tô desconfiando que Johnny veio da África. Será que Johnny Eu veio acho de que lá? Johnny é africano. Só que isso me ajudou bastante a conhecê-lo, porque eu estava como é que é? Na cultura Cultura deles, né? deles. Vendo que isso fazia parte da forma de expressão, porque cada país, cada povo tem Tem uma uma forma de se expressar, né? A velocidade da língua, tudo isso tem a ver com a questão cultural, né? Se você vai ver um francês falando, você vai ver o quanto ele é polido. Se você vai ver um inglês falando, você vai ver o quanto ele é polido. E nós, brasileiros, já somos mais barulhentos, né? Já temos uma forma até mais agressiva de falar. Nós somos muito parecidos com a cultura africana, nós temos muita coisa semelhante, né? Então isso também me ajudou a ir me readaptando com ele, entendeu? No relacionamento. E depois eu fui dizer assim, aí depois eu entendi assim, bom, se eu tivesse que me casar de novo, eu me casaria de novo com ele. Ô, Glória, que Já benção, se adaptou, né? já conhece. Mas é. Gente. E outra coisa, vocês ficaram já doentes no campo missionário? Porque eu sei que isso também é uma grande dificuldade, né, para missionários. Ele já esteve doente no campo missionário. Uma época também nós estávamos na Ásia, eu estive com suspeita de câncer, né? Câncer de mama. E nessa época foi difícil porque lá não tinha como fazer mamografia e nem tinha especialista. E a gente estava muito longe do Brasil. Então foi um tempo muito difícil que a gente Que atravessou. susto, hein? Foi Nossa. Foi a base de oração. na base de oração. Uhum. Tem uma pergunta aqui muito importante. Como podemos apoiar melhor os missionários, mesmo sem estar no campo com vocês? Tem um ditado que fala que a missão se faz com os pés daqueles que vão, os joelhos daqueles que oram e a mão daquele que contribui. Não tem missionário herói, não tem missionário sozinho. O missionário sempre tem uma equipe atrás dele, que o acompanha. Isso. Então é assim, missões ele é feito em equipe, né? Igual para alguém salvar uma pessoa que caiu lá no poço. Se joga uma corda, não é isso? Tem alguém que segura a corda e tem alguém que está segurando a equipe que está com a corda lá Olha que atrás, interessante. não é isso? Forte, né? Fortíssimo. Então são três equipes. Alguém que está lá no fundo, né, que representa as pessoas que estão perdidas, o missionário que está caindo no poço para salvar alguém que está lá, Aleluia. mas tem a Glória a Deus. equipe que tem que estar dando suporte, essa equipe que Lá saiu fora. para salvar lá fora. Então os três têm que sair com vida, né? Então é isso que o missionário falou. Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos daqueles que contribuem. E termina sendo todos missionários, né? O missionário de campo, o missionário contribuinte e o missionário intercessor. Então a pergunta é, né, se você não está no campo, como apoiar o missionário? Através da oração e da intercessão. Porque se nós estamos no campo missionário e não tem um intercessor, nós não temos retaguarda. Por isso que é importante nós estarmos debaixo da bênção da igreja, do pastor e dos intercessores. E dos mantenedores, né? E essas pessoas, elas têm que assumir esse compromisso como se fosse elas que estivessem no campo. Porque muitos se perdem no caminho, né? A gente pode ir pensando que essa equipe vai continuar segurando as cordas até o final. Não Se pode soltar, soltar, não pode soltar.
né? Se a gente for ver na história dos missionários, a gente vai ver muitos missionários que não tiveram sucesso no campo, adoeceram, muitos morreram na história de missão porque faltou essa equipe do intercessor e do mantenedor. Então é muito importante a participação dessa pessoa, mesmo não estando lá, Mesmo não estando. fisicamente, mas vai estar através da oração e da intercessão e da contribuição. É muito fácil nós percebermos quando não tem pessoas orando por a gente. Ah, vocês sentem, A vocês gente percebem. sente, nós Isso é sentimos. muito forte. Nós Interessante. sentimos. Conta Sabe um por quê? pouquinho, né? Porque esses lugares são considerados as fortalezas de Satanás. Vocês não têm ideia a opressão que a gente sente. Quando chega a noite, a gente está tão cansado, né, amor? Parece que a gente carregou um peso muito grande nas costas. Nossa. Porque é o dia a dia. Lá você tem até que ser mais crente, porque você tem os confrontos. Lá Satanás, ele se manifesta com cara de Satanás. Você vai ver o feiticeiro com cara de feiticeiro. Tipo assim, você tá na sua casa, entra um gato lá, você não sabe se pode ser um gato ou uma pessoa, por causa do nível de feitiçaria, né? Eu me lembro que, isso em Burkina agora, sempre a gente procura estarmos debaixo da bênção do pastor local, né? A gente tem a bênção do pastor do Brasil, né, das igrejas que nos acompanham, mas lá nós temos que procurar a bênção do pastor local, porque se acontece alguma coisa com a gente lá, a primeira pessoa que vai estar dando apoio para nós é o pastor que está lá, né, então a gente se alinha com o pastor local. Aí eu me lembro que ele tinha um parceiro que visitava as aldeias com ele, e aí ele falava, né, sobre porque a gente trabalhava com o povo que é muito feiticeiro, né, que são misticismo, né. Aí ele falava a história de que existia feitiço de galo, né, galinha. Então, se você amanhecer o dia e ver um galo no quintal, você não toca, porque ali pode ser um feitiço de morte, alguma coisa assim. Aí eu me lembro que um dia eu me acordei 5 horas, 6 horas, escutando o cântico de um galo. Eu disse, amor, tem um galo no quintal. Lembra, amor? Tem um galo no quintal. E o galo, có. Aí eu me levantei e fui olhar esse galo, né? Fui olhar esse galo e disse assim, Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Já fui orando, né? Está repreendido em nome de Jesus. Aí eu pego e ligo para o irmão, né? Que acompanhava a gente. Aí ele veio para saber que galo era esse, né? Se era um galo de feitiço ou se era um galo enviado da vizinha. Aí ele veio e a gente descobriu que era um galo da vizinha que tinha pulado o muro. Mas, tipo assim, o nível espiritual é tão elevado que você vê um galo, não sabe se pode ser um galo de verdade ou se é uma feitiçaria, entendeu? Então, isso representa a importância, né, de termos os intercessores, a igreja está orando, né, por a gente, ora, porque a oração vai nos dar livramento, principalmente hoje, né, com essa onda que se tem de tanta perseguição. Então, é a oração da igreja que vai dar livramento, vai dar direção, vai curar, vai abrir portas. Então, onde a gente vai passando, as flechas vai vindo, mas a oração vai dando livramento, né? Nas cartas missionárias, a gente sempre pede assim, esteja orando pela nossa saúde física, mental e espiritual. A gente ora por isso aqui? A gente acha que não precisa, mas oração, né? Ore pelo estado físico, mental, emocional e espiritual, porque nós somos atingidos por causa das flechas. E é o intercessor que vai nos dar essa proteção, entendeu? Quando os intercessores tomam isso com grande responsabilidade, o que acontecer com a gente no campo, Deus vai estar revelando antes. Para o intercessor estar orando. Eu tenho uma experiência de intercessores que, nessa época, em 2001, eu estava no norte da África, lá é um país muito fechado, né? E lá a gente não podia nem mandar carta, né? A gente tinha que colocar no envelope, alguém tinha que trazer para o Brasil, e do Brasil colocar aqui no correio, porque a gente podia se identificar como missionário. E essa intercessora, ela sentia tudo o que acontecia comigo lá. Quando eu voltei para o Brasil, ela disse, senhora, aí começava a me contar, né? Aí você confirmava. Era exatamente, porque o intercessor, ele vai ter essa identificação com o missionário, né? Vai ter revelação, Deus vai mostrar por causa da identificação no mundo espiritual. Você está abraçando, você está adotando. Então, o papel do intercessor na vida do missionário é muito importante, porque é através da sua oração que vai vir os recursos financeiros. Aleluia. Né? É através da oração do intercessor que Deus vai abrir as portas financeiramente, porque a questão financeira no campo, ela mexe muito com o estado emocional do missionário, porque nesses países você não pode estar comprando fiado,
né? É. Não existe, até né, nas regiões que nós trabalhamos, não existe cartão de crédito. Você comprar e quando mandar aqui o mês, você tem que ter o dinheiro na hora. Então, se você amanhece o dia, você tem que ter aquele valor, né, para o seu dia a dia, para alimentação. E sem esquecer que nesses lugares que onde são as pessoas consideradas que vivem abaixo da linha da pobreza, que são os miseráveis, são pobres. Aqui no Brasil não tem Não pobre. tem. Não tem pobre, né? Se você for ver os pobres lá, então não tem como você ter só para você. O que você tem, você divide. Você vai dar, né? Eu até falava assim para ele e para a Rebeca, e dizia assim, olha, eles são os pequenos Jesus, porque não tem nem para onde dormir, entendeu? Eu me lembro que nós trazíamos, que eu sempre procurava introduzir a Rebeca, né, essa menina, né, com as crianças. Aí às vezes a gente trazia umas coleguinhas para ficar lá em casa e até dormir. Aí elas pegavam e procuravam se deitar no chão, que tem assim umas esteiras, né, que é a cama deles, né, no chão. Aí a gente dizia, não, você vai dormir na cama, tá aqui a cama. Elas nunca tinham dormido numa cama, Nossa. né? Sabia que Então essa é a realidade deles. Aí eu dizia assim, amor, olha, Rebeca, eles são os pequenos Jesus, porque Jesus disse, não tinha nem onde repousar a cabeça, né? Então essa é a realidade. Então o que o missionário recebe, a gente divide. A comida, remédio, né? Muita doença, muita malária. Eles chegam pedindo com receita para comprar remédio para malária. Então, se eu não tenho, como é que eu vou pregar meu evangelho, né? Sem primeiramente atender essas necessidades. Então, é assim. E com esse povo, você aprende a desenvolver o amor prático e deixar de lado o egoísmo, deixar de olhar para mim mesmo, entendeu? Para nós mesmos, e nós vamos olhar mais para o próximo, porque a gente vai ver no próximo o valor eterno, porque o valor eterno está nas coisas, está em você investir em pessoas, né? Então, o nosso ministério é isso, é investir em pessoas, é o que Jesus fez. Ele se esvaziou de si mesmo, ele deixou de pensar em si mesmo e foi pensar, né, no próximo. Então, só aqui concluindo a resposta, né, que eu demorei muito na resposta da irmã, é isso. Então, se você quer apoiar, não pode ir para o campo, quer apoiar, seja intercessor, procure a sua igreja, onde você estiver. Se tiver departamento missionário, procure saber quem é o missionário da sua igreja, né? Então, se alinhe e seja um intercessor. Se não, adote missionário, né? Adote missionário em oração. E se você também puder, abençoe também com as suas ofertas. Porque a oferta missionária é um sacrifício, né? Olha, missionária me emocionou, porque como nos constrange, esse amor, né? né? Porque nós estamos aqui no nosso país, temos a nossa casa, temos o nosso conforto. E quando a senhora fala do amor, é algo muito profundo, porque realmente como que nós temos que amar as vidas que estão ao nosso lado, como que nós temos que cuidar, né? Quando o Senhor Jesus fala para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, é exatamente isso. Cuida dos meus, ama os meus. E quando a senhora estava falando isso, nós somos tão egoístas, porque nós estamos aqui no nosso conforto. E existem missionários neste momento, como vocês também são missionários no campo, dando a vida porque amam Jesus. Porque amam vidas, querem que eles conheçam, né? Ter esse amor. E nos mostra cada vez mais, missionária, que realmente nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Nós temos que parar de ser arrogantes, sermos soberbos, porque servir a Jesus é muito mais além do que templos. Servir a Jesus é amar vidas. É amar vidas. Esse é o tesouro no céu. É o tesouro. Nossa, que bênção, que palavras edificantes. E algo que mexe muito com o nosso coração, com a nossa vida. E eu queria chamar a tua atenção. Seja um mantenedor missionário. Faça uma doação, a tua igreja que trabalha com missões, que você possa realmente ser um mantenedor.
porque, como a missionária falou, vidas precisam, né, da nossa oferta. E seja um intercessor também. Sim, mais importante, Interceda, intercessores, e que nesse dia o Senhor possa estar levantando intercessores e mantenedores, porque quando você fizer parte disso, eu tenho certeza que você será muito abençoado. Vamos orar. Eu queria convidar o pastor Aruna que fizesse essa oração nessa manhã e orasse para essas pessoas que têm esse chamado missionário, para que o coração continuasse a arder e que não tivesse medo. Amém? Pode Amém. orar, pastor. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai, queremos te agradecer Sim, por esse Senhor. momento, Senhor, de compartilhamento das experiências, Senhor, do campo missionário, nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, te apresentamos também, Senhor, esses irmãos, Senhor, que estão assistindo. E aquele ali, Senhor, que tem chamado de missionário. Toca no coração dele, Chamar Pai. contribuinte, Tira o medo, meu Deus. intercessão, Senhor. Seja com ele, Pai. Dá para ele essa segurança, Senhor, nosso Deus. Continua abençoando, Senhor, as igrejas que sustentam o missionário, levantando, Senhor, intercessor e mentidor, Pai. No nome de Jesus, Amém, Senhor. Jesus. Abençoa aqueles ali que já estão no campo missionário, nosso Deus, nosso Pai, dando força, saúde e sucesso, Senhor, Pai, nessa obra. Pai, visita a sua igreja, Senhor. Levanta, Senhor, o missionário, oh Deus. Porque, Senhor, a igreja do Senhor é missionário. É sempre, Senhor, fazendo essa missão. Para honra e glória ao seu santo nome. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Fala Preciosa, você que foi edificada com esse testemunho, deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com outras preciosas.